Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Você sabe o que é hebifobia? Hebifobia é o preconceito com adolescentes. Para falarmos sobre essa temática, convidamos o professor do curso de Medicina, médico e pediatra, Darlan Correia, que recentemente defendeu sua dissertação no mestrado em Gestão Integrada do Território com a temática das adolescências. Darlan, prazer ter você aqui com a gente. Grande prazer estar aqui, admiro muito o seu programa e estou muito feliz de estar aqui para a gente trocar uma ideia. Muito bom. Darlan, vamos para a gente começar? Eu queria que você explicasse para a gente por que a gente tem que falar em adolescências, no plural. Sim, na verdade, assim, se você pegar a Organização Mundial de Saúde, adolescência entre 10 e 20 anos, juventude entre 15 e 25, então a adolescência está contida. E a adolescência é o quê? A mudança de comportamento psicossocial que vem a partir da puberdade, que são as modificações biológicas, né? Então, tá. Mas você acha que um adolescente de 14 anos indígena tem a mesma adolescência de um cara do Itaim Bibi, em São Paulo? Você acha que um adolescente em restrição de liberdade tem a mesma adolescência da minha filha? Então, assim, quando você foca pela realidade social, cada adolescente, apesar de biologicamente ser igual, tem uma vivência completamente diferente. Isso é bacana, porque você traz aí, né, o componente social, né, da sociabilidade desses adolescentes. E aí existe, por outro lado, né, a terminologia hebifobia. Queria que você explicasse o que é hebifobia, até para que as pessoas possam saber se elas são hebefóbicas. Isso aí. Sim, olha, eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque a maioria das pessoas são hebefóbicas e não tem noção, né, que nem estão praticando um tremendo de um preconceito. Quem nunca chamou o sobrinho adolescente de aborrecente? Eu sou médico de adolescente, você quer me ver mal-humorado é falar isso, mas enfim, quem nunca fez, né? Então, assim, é o preconceito contra a faixa etária, é uma espécie de etarismo do jovem adolescente, né? A gente levantou, e qualquer um pode fazer isso, pega o UOL e põe no sitezinho de busca adolescente. Vão aparecer 15 manchetes, das 15, com certeza, pelo menos 10, 11 vão ser envolvendo adolescente em crime, em sexo, em coisas ruins, né? O adolescente foi primeiro lugar na Olimpíada de Matemática de Frankfurt. Ele vai sair na última página pequenininho. Então, e isso é preocupante, por quê? Por que a gente gosta de falar nisso? Porque na hora de fazer um projeto político, os gestores põem o prematuro antes, o idoso antes, a mulher antes, né? O adolescente sempre vai ficando para trás. Que política que tem para a nossa juventude? Conta-se nos dedos. É verdade. E aí, né, você até cita aí os ciclos da vida, né, que serve para pensar as políticas públicas. Na sua pesquisa no mestrado, que você defendeu recentemente, você focou em grupos minoritários, adolescentes, né, que compõem grupos minoritários. Eu queria que você falasse um pouco desses grupos e o que você percebeu em cada um deles, assim, de forma... Sim, na nossa revisão a gente falou das meninas adolescentes, dos adolescentes LGBT, dos adolescentes negros, dos adolescentes obesos e dos adolescentes com deficiências. A gente preferiu, dentro das adolescências, fazer esses recortes para a gente poder mostrar o que a gente chama de vicissitudes, contrariedades que esses meninos enfrentam, dentre elas a hebefobia. Mas vamos lá. Nós temos um país campeão de feminicídio. A gente imagina assim, feminicídio é a mulher adulta, mas a faixa entre 15 e 19 anos tem um índice de feminicídio altíssimo, né? Quando a gente fala de violência sexual, a nossa faixa etária, a adolescência, ela infelizmente é campeã, né? Você tem mais chances, 9 vezes mais chances, segundo o Unicef, de uma menina ser abusada do que um menino. E o nosso programa, até o fim dele, a cada 6 minutos uma menina até 13, 14 anos é abusada. Quantas vão ser até o fim do nosso papo? Né? A comunidade LGBT tem uma vida escolar terrível, né? Por causa de bullying, por causa de agressão. É um grupo que sai da escola mais cedo, né? Então, assim,
são essas vicissitudes. O adolescente negro, ele é recordista quando comparado com outros grupos, de, por exemplo, em confronto de polícia morrer, né? Então, assim, a gente tem uma extinção do jovem negro de periferia, né? Isso tem endereço e tem cor, né? O jovem adolescente com deficiência física, ele é mais vítima de bullying, ele sofre mais agressão. Então, assim, são grupos que realmente sofrem mais vicissitudes. Sim. E aí pensar essas adolescências que já vivenciam, né, a hebifobia pelo fato de serem adolescentes e contextos, né, seja racistas, né, seja capacitista, LGBTfóbico, né, a questão do próprio feminicídio, né, de meninas, é um encontro desses dois contextos. E aí, diante disso, como é possível pensar aspectos de saúde mental para esses públicos, para essas adolescências? Perfeito. Na verdade, é muito isso. Quando você pega, por exemplo, a população LGBT, você tem um índice altíssimo de suicídio, você tem um índice altíssimo de depressão, de ansiedade, né? Então, assim, a gente não tem políticas públicas focadas nisso. Infelizmente, não é o que a gente vê na realidade. E mesmo na estrutura escolar, seja pública, seja privada, a diferença é muito pequena. Quer dizer, não há, por exemplo, uma programação de bullying feita a longo prazo. De vez em quando chamam o Dr. Darlan lá para falar de bullying em 365 dias, um dia, né? Você não envolve a comunidade, não envolve pais, funcionários, professores, os próprios alunos, né? Então, assim, é um público que não diria fácil, mas assim, que é óbvio de ser triado, né? Então, é o pequenininho, é o gorducho, é o negro. Por que não são triados? Por que deixar acontecer para eles terem sequela disso, emocionais? E no contexto da escola, né, isso é visível, né, e de fato faltam políticas públicas que consigam mediar essa situação, tanto para o professor ser capacitado para isso, a gestão escolar, todo o contexto. Agora, pensando no contexto familiar, como que os pais de adolescentes podem trabalhar essas temáticas, né, esses contextos, né, e condições de vida com esse público especificamente, né, os adolescentes, considerando aí que eles são vítimas ao mesmo tempo, né, da hebifobia e também de alguma forma de preconceito em razão de algum outro marcador social que ele tenha. Exatamente. Eu estava comentando com você antes como que esses grupos são difíceis da gente pesquisar porque não tem números. Por exemplo, números de obesos, né, de violência contra eles. Então, é raríssimo, né? Quem escreva sobre isso, a gente até convida as pessoas a pesquisarem mais, né? Então, assim, eu acho que no âmbito familiar, o que a gente tem que ter é diálogo, é conversar olho no olho com o filho. Isso está faltando muito, né? A escola é que fica com esse papel, né? Então, uma das coisas que a gente conversou com os adolescentes na pesquisa é quem primeiro falou com você sobre sexualidade? A escola, o amigo, o Google, né? Raramente a família. Então, assim, e quando fala de quê? De prevenção de abuso, ponto, de mais nada, né? E fala de uma maneira patriarcal, machista, né? Então, fala para a menina assim, você não anda de saia curta, você não anda sozinha. Quer dizer, então, o abusador, ele é inocente, ele é vítima da lascívia da adolescente. Olha que horror. Né? Mas essa é a mensagem que a família passa e muitas vezes a escola. E aí, por outro lado, né, nesse contexto também a gente vê um movimento da descoberta mesmo da adolescência, né, e de contatos, né, com aquilo que a família, né, a sociedade no geral vai reprimir, como, por exemplo, drogas, álcool, né? Como trabalhar essas temáticas, né, de drogas, álcool, a própria questão da sexualidade com esse público? Sim, você citou drogas e álcool. Hoje, a coisa que mais tem mobilizado os médicos de adolescentes é o cigarro eletrônico, o pod, que está uma modinha, eu brinco que é uma modinha sinistra. Por quê? Pensa naquele tio velho seu que tem o dedo amarelo. Esse cara vai querer fumar um cigarro com gosto de babalu? Ou seja, a indústria está focando no jovem, né? Ela está querendo ganhar freguês para a vida inteira, mas numa geração jovem.
Você conversa com o jovem e ele simplesmente acha que aquilo não tem malefício. É o outro cigarro que é ruim, né? E o que a gente tem visto estatisticamente é pior ou o mesmo malefício. Então a gente não tem política focada nisso. Tem iniciativas, eu mesmo ando em bastante escola conversando sobre isso, mas a gente vê que a nossa sociedade, ela comemora muito o álcool, né? Sexta-feira, qual a frase que você mais ouve? Sextou, né? Sextou quer dizer o quê? Vou beber. Caramba, né? Então assim, eu costumo falar quando eu estou conversando com pais, tem uma lei no Brasil que fala assim, não venda bebida alcoólica abaixo de 18 anos. O que tem na festa de 15 anos para todo mundo? Né? Então, assim, qual a mensagem desses pais? Debaixo do meu teto, a lei não vale. Então, a gente vê que está faltando coragem da sociedade de começar a falar assim, olha, minha filha vai fazer 15 anos e não vai ter bebida alcoólica. Ah, mas ninguém vai. Você é amigo do buffet ou da minha filha? Né? E por aí vai. Então, assim, eu acho que é atitude mesmo a nível familiar, a nível escolar e de política pública que a gente não vê. E aí uma outra questão que eu acho que também interfere, né, nesses processos que os adolescentes vão vivenciar é a questão da tecnologia, do uso das redes sociais, né? A gente tem inclusive uma legislação que proíbe, né, o celular nas escolas, uma tentativa de frear isso, mas pensando na adolescência, né, como esse momento, né, do ciclo da vida, qual que é o impacto, né, desse contato dessas adolescências com a tecnologia? Até onde que isso é bom, até onde que isso precisa, né, ter um freio? Rapaz, é muito interessante, porque assim, eu costumo dizer que a tecnologia da internet, ela é um instrumento. E instrumento você usa bem ou mal. Eu posso pegar um martelo e fazer uma casinha na árvore para o meu filho. Posso pegar o martelo e dar uma martelada na sogra. Não é o martelo, sou eu. Né? Então, a humanidade, de uma forma geral, está aprendendo a lidar com esse instrumento. Né? Então, assim, qual foi o grande evento desses primeiros 2 meses do ano? Foi a proibição do celular na escola. Eu tenho uma sobrinha em casa, que eu acabo chamando de filha, de 11 anos, de 16 anos, que está no ensino médio. E ela tem me dado notícia de que eles estão conversando mais, de que eles estão jogando jogos no recreio, que eles estão indo para a biblioteca. Que coisa maravilhosa. Né? Então, isso é muito importante. Só que eu sempre falo o seguinte, se a família chegar em casa e tiver todo mundo com a cara enfiada no celular, aquele tempo da escola não vai valer muito. Né? Então, a gente precisa, assim, de que familiares entrem, comprem essa ideia, né? Então comecem a regular, né? E também que a gente tenha a regulação das redes, né? Que é a grande luta da sociedade hoje. Porque hoje, que conteúdo que tem? Então eu vejo no consultório assim, meu pai não deixa eu sair com os meus amigos, eu tenho que voltar a tal hora, não sei o quê. Tudo bem, mas e o que você fica fazendo? Eu fico no quarto, porta fechada, com a internet aberta. Ou seja, o mundo virtual, que é muito mais perigoso, ninguém vigia. E aí, Darlan, nessa nossa conversa, a gente percebe, né, que falar de adolescência muitas vezes é focar naquilo que é negativo, né? Aquilo que não pode, aquilo que a sociedade espera que o adolescente não conviva, né? É o preconceito que ele vai sofrer. Tentando fazer um exercício ao contrário. Como pensar uma adolescência sadia? O que seria uma adolescência sadia? Sim, ótima pergunta. A gente vê, por exemplo, os exemplos estão aí. A fadinha do skate, o João do tênis, né? Mas quais os exemplos que a gente vê? Quando você abre a manchete, é o menino que estava participando do tráfico, é soldado do tráfico. Então, a gente mesmo joga os exemplos para esse lado. Quando você fala só de coisa negativa, a chance do subconsciente pegar aquilo e levar para frente é muito grande. Então, o que a gente quer? A gente quer um adolescente que se alimente direito, adolescente não tem comido fruta, um adolescente que pegue sol. Um pedaço da minha adolescência, eu morei no Rio, para me tirar da praia. Era muito difícil, eles não pegam mais sol, né? Um adolescente que leia, um adolescente que faça exercício, um adolescente que valorize a escola. Como é que vai valorizar a escola se hoje o influencer fala que não precisa de estudar e é rico? Né? Então são discussões muito grandes, mas assim, a gente resgatar isso. É claro que eu vou fazer uma propaganda. Você tem um médico de adolescente, leva nele também que ele promove saúde.
E isso é importante, né? Porque às vezes a gente acha que nem existe essa especialidade. Muita gente até desconhece, né? Sim. E aí, né? Médicos desconhecem, é impressionante. Como que é esse processo, né? Enquanto médico, né? Sua experiência profissional, agora no JIT pesquisando sobre adolescência, como que é essa experiência do mestrado de Gestão Integrada do Território colaborou para a sua experiência profissional? O que modificou em lidar com esse público? É outro olhar, né? Então, assim, nesses 2 anos e pouco, eu tive que revisitar muitos, inclusive autores que eu sempre gostei, mas que eu não lia há muito tempo. Então, François Doutor, por exemplo, né? Násio, uma série de autores que, assim, tem publicações que viraram clássicos mesmo, né? Que você pode revisitar daqui a 10 anos, 15, 20, né? Então, assim, essa imersão me deu uma visão um pouco mais acadêmica da questão, né? A questão prática, ela já vem há algumas décadas, mas essa intersecção me deixou um pouquinho mais seguro e eu acho que para os meus pacientes foi muito bom. Vai ser muito bom. Com certeza. E aí, né, para a gente finalizar a nossa conversa, pensar o futuro, você com a sua experiência profissional, como que você vislumbra outras questões que são afetas, né, aos adolescentes, pensando no futuro? Rapaz, o que a gente quer, e por isso que a gente colocou no título e abordou adolescências, é que a sociedade comece a falar de adolescências. Eu tenho conversado com os professores do JIT que eu fiquei muito feliz de pôr as adolescências na pauta do JIT. E eu espero, sonho que tenham mais pesquisas com esse tema, né? Porque como eu foquei em 5 grupos, né? Como é que estão as adolescências dos filhos de imigrantes que estão voltando, dos refugiados do continente que vem para cá, dos meninos em restrição de liberdade? Então, assim, tem tantos grupos para serem visitados, né? Tanta coisa para levantar. E por que levantar isso? Política pública, né? A gente vai ser base para política pública. Esse é meu sonho, né? Eu costumo dizer, quando eu vou nas escolas conversar com os professores, o menino matou aula, o que tem para ele fazer? Nada, no bairro de periferia. Então não há política nem de lazer, né? A política de educação tem modificado. Então hoje a gente tem o pé de meia, a gente tem o novo ensino médio sendo implantado, ainda precisando melhorar muito. Algumas políticas estão aí, mas a gente precisa pensar, a sociedade precisa pensar nisso. Esse é meu sonho. Tarlan, agradeço a sua participação no nosso programa. Ok, eu que gostei demais de vir aqui, só posso agradecer o convite. Ok, muito obrigado, viu? E convido você a assistir os próximos programas da Ed Pesquisa e continuar aqui com a gente na Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.